Helder, pode colocar para mim. Gênesis. Por favor. Gênesis 12, de 1 a 2. E depois Gênesis 16, de 1 a 3. Eu vou acompanhar o texto que o Helder está colocando lá, porque minha Bíblia é bem diferente. E aquela lá vai aproximar mais as dos irmãos. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. O Rodrigo falou sobre isso hoje cedo. Não foi fácil para Abraão fazer isso. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Um outro texto, Helder, por gentileza. Está aí na capa. Se eu não me engano é 16, né? Ora, Sarai, mais conhecida depois como Sara, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, a tua palavra foi lida e nós te pedimos que o Senhor nos ensine conforme a tua vontade nesta manhã, ó Pai. E que possamos sair daqui avaliando, Senhor, como tem sido a nossa conduta diante de ti. Em nome de Jesus, amém. O poder da obediência. A gente está vivendo num contexto do mundo atual, uma guerra, não é? Qual que é a guerra? Israel e palestinos. Concorda? Você tem o Hamas, na verdade é um grupo terrorista, Hamas, sendo apoiado por outro grupo terrorista, Hezbollah. Estão atacando Israel e é um conflito muito antigo, né? E essa guerra, embora longe de nós, acaba nos afetando porque nós, como cristãos, nós nos preocupamos com o povo de Israel. Porque o povo de Israel é um povo escolhido. Mas às vezes nós esquecemos também que o povo palestino veio de um homem que foi abençoado por Deus. Então, na verdade, nós não estamos falando de guerra entre povos, nós estamos falando de guerra entre gente que quer ter poder e interesse muito maior. E eu queria trazer à tona essa guerra, falar um pouquinho sobre essa guerra. Pode passar, Helder. Quantos já viram esse mapa aqui? Vocês estão vendo ali a faixa de Gaza? Aquilo ali não deve ser nem o estado do Espírito Santo hoje no Brasil. É ali que está acontecendo tudo, essa guerra aí. E aí vocês estão vendo no outro mapa do lado de vocês, do lado direito, Jerusalém. Jerusalém está na divisa com a Cisjordânia. Cisjordânia, apesar de ser inteiramente palestino, ele é dominado por Israel. Então você tem, vamos dizer assim, um território, não é um país, um território, que é a Cisjordânia, que praticamente está cheio de palestino e que comanda é Israel. Os israelenses. E se você olhar para cima, você vai ter no Líbano muçulmano, na Síria muçulmano, na Jordânia muçulmano, no Sinai, no Egito, o quê? Muçulmano. Então Israel está ali no meio disso tudo. E como que tudo isso começou? Mas antes de entender isso, é bom a gente entender o que são esses grupos. Eu queria que o Helder colocasse ali, que eu coloquei umas definições. Pode passar, Helder, por gentileza. O que é o Hamas? O Hamas é um movimento islamista, ou seja, origina do islamismo, palestino, de orientação sunita. Os sunitas são uma classe, vamos dizer assim, dos muçulmanos. Essa classe é moderada. Até agora, a gente pensa desse jeito, mas não é tanto não, porque o Hamas, uma classe, vem de dentro dos sunitas. E sunita se refere a preceitos estabelecidos do século VIII, baseados nos ensinamentos de Maomé e dos 4 califas ortodoxos. Sunita seria mais moderado. Seria, porque a gente não está vendo.
que é o Hezbollah? O Hezbollah, ele é do Líbano. Quando a gente volta no mapa lá, o Helder, por favor. O Hezbollah é lá de cima, ó, Líbano, ó, tá vendo? Na parte norte de Israel. Então o Hezbollah ataca do norte e o Hamas ataca da faixa de Gaza. O Hezbollah é uma organização política paramilitar, fundamentalista, islâmica, xiita, transnacional, fundada no período antecedente à Revolução Islâmica de Khomeini, no Irão. Irão quer dizer aqui Irã, tá? Para auxiliar a consolidação do poder dos Khomeini. Quem manda no Irã hoje são os Khomeinis. Eles ditam todas as regras, até morte e vida. E o que é o xiita? Xiita, a maioria do povo do Irã é xiita. Por que hoje o mundo oriental, principalmente Estados Unidos, tem uma certa preocupação com o Irã? Porque os caras são extremistas, os xiitas são extremistas. Eles são do tipo que, se precisar jogar bomba atômica, se eles tiverem condições, se eles tiverem a bomba atômica nas mãos, eles vão jogar. Porque eles não têm medo de morrer pelo islamismo. Xiitas são o segundo maior ramo de crentes do Islã. Consideram Ali, o genro do primo de Maomé, o grande profeta Maomé, que formou o islamismo, como seu sucessor legítimo, e consideram ilegítimos 3 califas sunitas que assumiram a liderança da comunidade muçulmana após a morte de Maomé. Então você tem sunitas e xiitas, são de lados opostos, mas estão se juntando agora para destruir um inimigo em comum, que são quem? O povo israelita. E aí nós temos hoje uma visão, segundo o mundo, daquilo que é esta guerra, de como começou essa guerra. O Helder pode passar o próximo slide aí. Então a gente vai fazer passar rapidamente em cima de como que é a visão dessa guerra, segundo os historiadores. Quem vai fazer vestibular esse ano? Se prepara, isso pode ser tema de vestibular. Segundo os historiadores, tudo começa quando, no final, nos fins do século XIX, depois que acontece a Segunda Guerra, há uma migração dos judeus para Israel. Alguém sabe, quem está fazendo vestibular, que nome se dá a essa migração de judeus para Israel? Isso vai cair no vestibular. Chama-se movimento sionista, chama sionismo. Há um entendimento da ONU, das organizações das Nações Unidas, que o povo judeu precisava de um território para estabelecer ali um país para eles. E o que eles fizeram? Os judeus sempre foi um povo rico. Por que Hitler perseguiu os judeus? A história de que eles eram um povo que subjugava os alemães era conversa para boi dormir, porque eles tinham muito dinheiro. Tinham muito ouro, muitas joias, e eram muito ricos, eram os banqueiros, os grandes banqueiros da época. Então, eu vou financiar a minha guerra com o dinheiro desses caras. Eu vou perseguir os judeus. E acabou a Segunda Guerra, os judeus ainda, muitos fugiram, e os judeus continuaram prosperando, e muitos desses judeus começaram a patrocinar outros judeus para que voltassem para Israel e ali estabelecessem uma terra para eles, que hoje é Israel. Esse é o movimento sionista, que pode cair no vestibular. Por que eu estou falando? Porque essa é a visão que o mundo tem. Mas e a visão que a Bíblia nos traz com relação a isso? Ela vem justamente do segundo texto que nós lemos. Quando a Sara sugeriu que Abrão se deitasse com Agar, quem nasceu? Ismael. E ali começou o problema, segundo a Bíblia. E como nós aprendemos hoje cedo na Escola Bíblica Dominical, aqui a palavra é a verdade. Então é essa verdade que nós seguimos. As coisas são muito além daquilo que os historiadores falam. O que nós estamos vendo hoje é bíblico. Começou aqui, na palavra de Deus, que é a verdade. Por quê? Se você lê e você conhece a história, você sabe que
Ismael, ao crescer, andava junto com o pai, era caçador. E aí, nasce Isaac. Começou a ter problema. E Sara vê aquele problema que ela mesma criou. E o que ela faz? Ela joga o problema nas mãos de Abraão e fala assim, ó, manda todo mundo embora. Eu não quero nem Agar e nem Ismael aqui. Coloque-se no lugar de Abraão. Como mandar um filho embora? Eu não sei se eu teria essa coragem. Mas aí entra a intervenção divina. O que Deus fala para Abraão? Manda ele embora. Obedece a sua esposa. Difícil, né? Abraão teve um problema sério com Sara, por escolha dele. Abraão teve um problema sério com Agar, por escolha dele. E Abraão teve um problema sério com seu filho Ismael, por escolha dele. Tudo relacionado aqui, àquela primeira promessa que Deus fez para ele lá em Gênesis 12, que a gente acabou de ler. Eu farei de ti uma nação. E a desobediência e não saber esperar o tempo de Deus gera um grande problema para ele na frente. E aí, Deus disse, porém, a Abraão, não te pareça isso mal, lá em Gênesis 21, 12 e 13, por causa do moço e da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente, seu descendente. Quem é a grande nação de Ismael? Os muçulmanos palestinos. Hã? Os árabes em geral. E Deus não deixou de cumprir a promessa dele para Abraão com relação a Ismael. Acima de tudo, há a bênção de Deus para ambos os povos. A gente acabou de ver isso aqui na Bíblia. Sejam palestinos ou hebreus. Todos têm origem em Abraão. Assim como lemos em Gênesis 17, 18 e 20. Disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Quanto a Ismael, Deus falando a Abraão, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente e gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. E esse, irmãos, multiplicar aqui está sendo tão grande que hoje há uma estimativa. Ontem a gente estava falando no encontro de casais sobre isso, que na Alemanha que foi o berço do protestantismo, que 1/3 da população já é muçulmana. E que daqui a um tempo o país vai ser praticamente muçulmano, porque os muçulmanos se multiplicam e os alemães não querem ter filhos. E não está acontecendo somente isso na Alemanha. Hoje, você é cheio de igrejas islâmicas. Como é que chama as igrejas islâmicas? Hã? Não, Meca é a cidade. Mesquitas, isso. Hoje você anda pela Espanha, pela França, que eram países cristãos, na sua maioria, cheio de mesquitas. E os caras daqui um dia vão tomar a Europa. E é um fato. Então, o que a Bíblia mostra já está acontecendo, aconteceu e ainda continua acontecendo. E os árabes, quem hoje domina o petróleo no mundo? Os árabes. Os caras têm muito dinheiro. Vocês estão vendo a movimentação, quem gosta de futebol aí, eu estava lendo uma crítica. Os caras querem tirar. Por que eles estão tirando, querendo levar os grandes jogadores de futebol para a Arábia Saudita? Para tirar da cabeça do mundo que eles são aqueles países muçulmanos extremistas, que são homofóbicos, que vivem em ditaduras. Eles querem tornar o futebol uma coisa que, além de mudar o como eles são vistos,
Eles estão pensando no futuro, porque é uma tendência mundial hoje de diminuir o uso do quê? Do petróleo. Petróleo é uma reserva que tem fim. Você não consegue reproduzir o petróleo. Depois que acabar as reservas, acabou. E eles querem ser o quê? Os países do esporte no mundo. Então, os caras estão dominando o mundo. Por que os Estados Unidos não atacam o Oriente Médio todo ali? Porque eles sabem que precisa ter eles do lado deles. E o conflito de que a gente vê hoje vem justamente desse problema que Abraão criou para ele mesmo junto com Sara. Impreterivelmente, Isaac e Ismael, assim como seus descendentes, são filhos legítimos do pai da fé e têm bênção de Deus. A Palestina, igual eu falei, e a Arábia Saudita produzem petróleo. Israel é um excelente produtor de alimentos e exportador de diamantes, mas é como utilizam suas vantagens econômicas e os fazem prosperar e fracassar. Deus não erra. São nossas escolhas diante do que nos foi concedido que mudam todo o rumo de nossa história. E eu quero rapidamente falar sobre 4 pontos com relação a tudo isso que nós acabamos de falar. Sobre esse conflito que está acontecendo, sobre essa guerra. Pode passar, Helder. Primeiro, Deus transforma um erro em bênção e cumpre e sempre cumprirá suas promessas. Apesar disso, tudo que nós estamos vendo, Ismael foi, se você ler a Bíblia, foi abandonado pelo pai, foi mandado embora pelo pai com uns trapos e uns pães e água, mais nada. E o Senhor falou que ia cuidar dele, e Ismael prosperou grandemente. O problema que Abraão criou, mesmo assim Deus entrou e transformou em bênção. Por quê? Porque Ismael foi abençoado. Não é? Às vezes a gente olha as coisas muito do lado do cristianismo, mas a gente olha muito do lado do Isaac. Mas vamos olhar do lado de Ismael. Qual o orgulho que esse menino deve ter de ter passado por tudo aquilo e ver que Deus cuidou dele e ele se tornou um homem próspero e dele surgiu uma grande nação. Gênesis 17, 18, 20 diz, vou repetir, tomara que vive Ismael diante de ti. E Deus falou a Abraão, quanto a Ismael eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ponto 2. Mesmo a intervenção de Deus no sentido de transformar o erro em bênção, deixa consequências. Isso é um fato. Aquilo que você toma de decisão errada, que não está diante de Deus, pode reverberar para você hoje, para os seus filhos amanhã, quem sabe para uma geração, quem sabe para o mundo inteiro, como está acontecendo 3.000 anos depois. Essa guerra que está acontecendo aí, se nós olharmos à luz da Bíblia, é tudo culpa de um erro, de uma decisão, de uma tomada de decisão que está reverberando até hoje por causa da desobediência de um homem. Que mesmo que Deus tente intervir, e Deus vai fazer isso para nos abençoar, porque sabe que nós somos falhos, nós erramos, as consequências elas vão vir a rebote. E estão aí presentes, quanta gente morrendo, quanta gente inocente morrendo. Eu não sei se é verdade que se decapitaram aqueles 40 bebês. Gente, que crueldade decapitar 40 bebês. Que crueldade destruir um hospital que tem um monte de gente sofrendo, já doente. É falta de amor. Isso tudo por causa da desobediência de um homem e de uma mulher que não souberam esperar no Senhor. E o que você faz hoje, que sirva para mim e para você, o que você faz de errado nessa terra hoje, aquilo que não está diante da vontade de Deus, vai ter consequência, essa consequência pode ser ruim para a sua vida. As suas decisões de hoje podem influenciar e muito o que vai acontecer na sua vida amanhã, mesmo sabendo que Deus é quem cuida de você. A intervenção humana impede a atuação de Deus, é o terceiro ponto. A Bíblia nos ensina a confiar em Deus e sempre estarmos buscando a sua vontade, pois ela é boa, perfeita e agradável. A gente sabe disso. Mas por que na hora da prática a gente esquece disso?
De estar sempre pedindo a Deus direcionamento de tudo que nós fazemos. Por que a gente quer sempre dar uma mãozinha para Deus? Estávamos discutindo ontem, que eu vi um pastor assembleiano, eu curto demais essas coisas no Instagram, os pastores dando alguns ensinos, algumas palavras, e ele pegou e falando que uma irmã chegou para ela e falou assim: pastor, eu estou passando por uma prova muito grande, eu estou tendo que ir visitar meu esposo direto na penitenciária. Ele perguntou assim para ela: você está passando uma prova muito grande porque está indo visitar o teu marido no presídio? Mas quando você casou, ele já tinha vida torta? Ah, pastor, ele já tinha vida torta. Então você não está passando prova, irmã. Você está passando a consequência da sua tomada de decisão. Se você sabia que ele não era crente em Jesus, se você sabia que ele era uma pessoa que não seguia a lei dos homens, e principalmente a lei de Deus, você, quando decidiu casar com ele, você tomou a atitude mais errada da sua vida. Então isso não é prova, é consequência do seu erro. Não transfira para Deus aquilo que é culpa sua. E nós temos essa mania muito feia de fazer, de achar que a gente não merece isso, mas quando a gente analisa, a gente para pensar, a gente vê isso. E eu queria que você pensasse um pouco. Pensa em alguma coisa, alguma tomada de decisão recente, que você pediu direcionamento de Deus, e você entendeu a vontade de Deus, e como as coisas aconteceram tão fáceis, de uma forma de um parto normal, sem sofrimento, que você não pudesse tolerar. Comece a pensar, todos nós temos situações na vida que a gente, Senhor, eu preciso da tua orientação com relação a isso. E Deus te responde claramente, e você faz a vontade de Deus e as coisas acontecem de uma forma que você não esperava. Agora também é aquele momento que você deve pensar, e você já deve ter passado por isso, de uma situação que você não pediu direcionamento de Deus, e que é pior ainda, Deus te mostrou o caminho para a direita e você foi para a esquerda. E comece a pensar naquilo que você enfrentou e talvez qual a consequência que isso está trazendo para você até hoje. Todos nós passamos por isso. A escolha é nossa. E o quarto, vimos que é o reflexo da sua atitude. Vimos como danoso é quando não andamos conforme o direcionamento de Deus. Sabemos o quanto andar com Deus pode ser uma bênção e o quanto o não andar com Deus pode ser um desastre. E mais ainda, o reflexo das nossas ações hoje pode gerar problemas para toda a nossa vida e, às vezes, para as nossas futuras gerações. A sua escolha é determinante para muitas coisas que vão acontecer no amanhã. E é simples. Falei de quem está fazendo vestibular. Está estudando? Está se esforçando? Está pedindo a Deus direcionamento? Pode ter certeza que Deus vai fazer algo no tempo dele, da maneira dele. Agora quer alguma coisa, mas não quer andar conforme Deus tem te direcionado, te ensinado, não quer debruçar sobre essa palavra e aprender e buscar relacionamento com ele, porque, meus irmãos, por que Abraão foi escolhido? Vocês sabem por que Abraão foi escolhido? Porque Abraão, mesmo vivendo num país, numa cultura que não adorava um Deus único, Abraão escolheu seguir ao Deus único, mesmo sem conhecê-lo, mas sabia que ele existia. E Deus se revelou a ele de forma extraordinária. E por que Deus não vai se revelar a você de forma extraordinária se você não buscar? Tudo depende do seu relacionamento e da sua obediência a Deus. Por que do seu relacionamento? Porque você só vai entender a vontade de Deus da sua vida em todas as coisas quando o seu relacionamento com Deus for estreito. E eu quero concluir com um versículo.
que diz lá em 1 Samuel 15, 22. Pode colocar, Helder, para a gente, por gentileza? Diz assim: Samuel, porém, respondeu, grande profeta Samuel: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Será que Deus tem prazer nos nossos serviços na igreja se isso não é feito de coração, ou se você deixa, igual nós aprendemos hoje na EBD, o resto para fazer para Deus? Será que nós estamos realmente, como diz a palavra ali, tanto prazer em holocausto e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Será que nós temos obedecido a palavra do Senhor e diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão concentradas? Será que nós estamos buscando primeiro o reino de Deus, igual nós aprendemos hoje? Hoje a lição aqui foi dura. Foi dura. Porque, na verdade, a gente está mais preocupado com as nossas vontades, com aquilo que tem nos nossos anseios, e não com a vontade de Deus. A obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Se você quer andar com Deus, você vai sofrer, vai ter problema. Mas vai andar tendo a certeza que quem te guarda não dorme e cuida de você. Você precisa ser obediente ao Senhor. E que Deus nos abençoe esta manhã. Que você avalie a sua vida e como tem sido o seu nível de relacionamento e de obediência ao andar com Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Feche seus olhos. Senhor, a tua palavra foi lida esta manhã. Nós aprendemos sobre obediência ao Pai. Nós aprendemos sobre o reflexo da desobediência, aquilo que pode criar de problema para as nossas vidas. Mas também nós aprendemos que o reflexo da obediência é um andar contigo, é agradar ao Senhor. Por isso, Senhor, que nós possamos fazer essa reflexão esta manhã. Como temos andado contigo, Pai? Bem próximos ou somente quando há necessidade por parte de nós? Se temos sido obedientes à tua vontade, à tua palavra, se temos colocado-nos diante do Senhor como servos que realmente deveríamos ser. Ó Deus, esse conflito que tem acontecido ali no Oriente Médio é um conflito que nos deixa de coração partido, ó Pai, e que no mínimo deveria nos deixar, Senhor, solidários, com compaixão, entristecidos, preocupados com aquele povo, com aqueles dois povos que estão sofrendo ali, ó Pai. Dois povos que foram abençoados por Ti, ó Pai. Mas que, infelizmente, esse mundo jaz no maligno e há pessoas que não conhecem a Ti da forma que deveriam conhecer e essas tragédias têm acontecido, ó Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor intervenha com a Tua mão de poder, ó Pai. Que menos pessoas possam sofrer, possam morrer, que haja uma resolução ali, ó Pai. Apesar de que é muito difícil aos nossos olhos, mas nós sabemos que aos olhos do Senhor tudo pode ser feito. Te agradecemos também, Senhor, porque essas coisas que estão acontecendo nesse mundo, essas guerras, perseguições, essa falta de amor, a falta de zelo com a Tua palavra, a desobediência ao Senhor, a inversão de valores, tudo é prenúncio, Senhor, da Tua volta, Pai. Isso nos acalma, porque nós sabemos que o Senhor vai voltar e nos buscar, ó Pai. E realmente nós não viveremos mais nesse mundo, ó Pai, onde nós estamos de passagem. Fale aos nossos corações e complete a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, Deus os abençoe. Obrigado pela sua presença. Eu convido a estar aqui hoje à noite no culto às 19h30. Convide alguém, chame um visitante.
para que eles possam vir e aprender da tua palavra, da palavra do Senhor. Amém. Deus abençoe a todos.